Bom dia, povo de Deus, como vocês estão? Estamos aqui para mais um dia compartilhar da palavra do Senhor. E é mais um dia para convidarmos o Espírito Santo a se fazer presente. Então, neste momento, convide ele dizendo: bom dia, Espírito Santo. És bem-vindo para mais esse dia. És bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família e aonde quer que eu for. Conduza, me guia e me direciona conforme a vontade de Deus para minha vida. Bom dia, Espírito Santo. Bom, estava meditando no capítulo 28 de Ezequiel, nos versos 2 ao 7, que diz assim: Filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o soberano Senhor. No orgulho do seu coração você diz: sou um Deus. Sento-me no trono de um Deus no coração dos mares. Mas você é um homem e não um Deus, embora se considere tão sábio quanto Deus. Você é mais sábio que Daniel? Não haverá segredo que seja oculto a você? Mediante a sua sabedoria e o seu entendimento, você granjeou riquezas, atraiu riquezas e acumulou ouro e prata em seus tesouros. Por sua grande habilidade comercial, você aumentou as suas riquezas e por causa das suas riquezas, o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Por isso, assim diz o soberano, o Senhor, porque você pensa que é sábio, tão sábio quanto Deus, trarei estrangeiros contra você, das mais impiedosas na nação. Elas empunharão suas espadas contra sua beleza e sua sabedoria e transpassarão o seu esplendor fulgurante. E ainda no verso 17 diz assim: seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Lendo essa passagem, esse capítulo de Ezequiel 28, e vendo essa situação do rei de Tiro, que ele se achava um Deus, ele achava que era muito sábio, que era muito rico. Ontem a gente viu, que a cidade de Tiro é uma cidade que se gabava pela sua beleza, pelas suas riquezas, pelos tesouros que possuía. E com o rei de Tiro não era diferente, ele se achava muito sábio, ele se considerava como um Deus, ele se considerava tão sábio quanto Deus. Só que Deus mostrou para ele, através do profeta Ezequiel, que não era bem assim, que ele não era um Deus, que ele era apenas um homem, que a sua sabedoria e a sua beleza, isso gerou orgulho no seu coração, e isso fez com que esse rei e a cidade de Tiro em si fossem a ruínas. E meditando nisso, em cima dessa palavra, dessa questão do orgulho, dessa questão da altivez desse rei, dele achar que o que ele sabia era o suficiente, estava tudo certo, e, porque eu sou sábio demais, eu sou quase um Deus, ou porque eu sou belo demais, a minha cidade é rica demais, a minha cidade é bonita demais, então tá tudo certo. Isso me fez parar para pensar na nossa relação com Deus. Porque às vezes a gente acha que a gente atingiu um determinado nível e esse nível tá bom. E a gente se contenta com esse nível, a gente se contenta com aquilo que tem. Assim como esse rei que talvez se contentava com o nível de sabedoria que ele tinha, ou com o nível de riqueza que ele tinha, e aí isso subiu a sua cabeça e fez com que ele caísse, que ele fosse a ruínas, com que recaísse sobre ele, que ele fosse humilhado diante dos outros reis, diante das nações, que as nações dominassem a cidade dele, tirassem o poder dele, como relata aqui os capítulos 27 e 28 de Ezequiel. E aí Deus ministrou meu coração sobre a gente nunca achar que o nível que a gente está com Deus é suficiente. Muitas vezes a gente tem um momento ali com Deus, é muito bom, é muito maravilhoso, e a gente se contenta só com aquele momento. A gente às vezes se contenta só com um culto durante a semana, só com um momento, só com um louvor, só com um período. Mas o que Deus ministrou no meu coração é pra gente não se contentar com o nível que estamos em Deus. A gente sempre pode buscar mais. A gente sempre pode orar mais, a gente sempre pode ler mais da Bíblia, a gente sempre pode mergulhar mais profundo, a gente sempre pode louvar mais, a gente sempre pode buscar mais a Deus, mas a questão é por que nós não fazemos?
A questão é porque nós nos contentamos. A gente acha que 2 horas de culto é suficiente para adorar um Deus que é eterno, para adorar um Deus que está 24 horas conosco, um Deus que cuida de nós 24 horas, um Deus que zela pelas nossas vidas 24 horas, um Deus que supre e provê as coisas 24 horas. Você acha que o tempo que você passa com Deus é suficiente para agradecer por toda a sua vida? Você acha que 5 minutos de oração é suficiente para você adorar a um Deus que está com você 24 horas? A um Deus que está com você aí desde a sua formação, no ventre da sua mãe, até onde você está hoje. Você acha que é suficiente? Como você acha que está o seu nível com Deus hoje? Onde você está? Onde você já esteve? E aonde você quer chegar? Tem uma frase que eu gosto muito que diz: se você quer viver coisas com Deus que você viveu no passado, que você viveu antes, que você experimentou antes, volte a fazer aquilo que você fazia. Por muitas vezes na nossa caminhada, a gente se acostuma, ou a gente entra numa rotina, ou a gente entra num ritmo que a gente já não tem mais uma vida com Deus como antes. Então, se queremos viver o que a gente vivia antes, volte a fazer o que você fazia antes. Mas, se você quer viver algo com Deus que você nunca viveu, se você quer viver o extraordinário, se você quer viver o sobrenatural, se você quer viver experiências com Deus que você nunca viveu antes, faça coisas que você nunca fez antes. Saia da rotina. Saia, sabe, desse loop que você tem vivido a vida inteira, desse círculo. Saia da curva. Viva fora da curva. Viva experiências novas com Deus, fazendo coisas que você nunca fez. Não se contente em viver a mesma coisa todo dia. Com Cristo nós temos a possibilidade de viver todo dia uma coisa nova, todo dia uma experiência nova, todo dia é um livramento novo, todo dia é um milagre, todo dia é um novo motivo para agradecer a Deus. Então chega de se conformar com o nível que você está com Deus, queira algo a mais. Deus, ele tem coisas grandes para derramar nas nossas vidas, mas nós precisamos buscar, nós precisamos orar mais, nós precisamos buscar mais, nós precisamos ler mais da palavra do Senhor, nós precisamos mergulhar mais fundo. Nunca ache que o nível que você está com Deus é suficiente. Nós podemos sempre buscar mais. Nós podemos sempre ir além das nossas limitações, ir além da barreira que muitas vezes está aqui na frente. Nós podemos superar as barreiras, nós podemos superar os obstáculos e ir mais fundo. Aonde você quer chegar no seu relacionamento com Deus? Aonde você espera chegar? Que nível você quer alcançar com Deus? Sabe, muitas vezes a gente acha que está tudo bem, porque eu já li a Bíblia toda e já tá bom. Não. Quanto mais eu leio da Bíblia, mais eu percebo que eu preciso ler mais, que eu preciso entender mais, que eu preciso, sabe, me moldar mais naquilo que a palavra do Senhor está falando. Quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, eu percebo que eu preciso buscar mais, que eu preciso orar mais. Então esse é o sentimento que nós precisamos ter. Esse é o desejo que tem que estar no nosso coração. Não é porque eu já li a Bíblia toda, ou porque eu já li uma determinada quantidade de livros, que tá bom, que eu não preciso ler mais a Bíblia, que eu não preciso, porque não é a quantidade, mas é a qualidade. Não é o quanto eu li da Bíblia, mas é o quanto eu vivo. Não é o quanto eu falo, não é o quanto eu prego, mas é o quanto eu vivo. Então o que nós precisamos entender que não é a quantidade, não é o quanto eu falo, não é o quanto eu prego, não é os discursos que eu falo, não, é o quanto eu vivo. O quanto você lê da Bíblia que você vive. O quanto daquilo que você fala é o que você vive. Sabe, então não se contente apenas com o que você
ler, não se contente apenas com o que você escuta, o que com você fala. Queira ir além, queira buscar mais, queira ir mais profundo. Busque não simplesmente ouvir, falar ou ler, mas busque viver. A oração que eu fiz com Deus, não lembro se foi ontem ou se foi nesta manhã, eu falei assim: Senhor, eu não quero viver uma vida contigo só de ouvir falar ou só de ler. Eu quero viver uma vida onde eu possa te sentir, onde eu possa ter experiências contigo. Eu quero crer em ti, não só de ouvir falar ou não só de ler, mas eu quero crer. Eu quero que os meus olhos te vejam, eu quero que o meu coração te sinta. E é esse o desejo que tem que ter nos nossos corações. Sabe, não podemos estar estagnados. Precisamos nos mover no sobrenatural de Deus e conforme a direção do Espírito. Não se contente em estar parado. Não se contente em apenas estar sentado num banco de uma igreja. Se mova na direção do Espírito, se mova no mover sobrenatural de Deus. Não se contente em ser um agente passivo, em uma pessoa que só vê as coisas acontecendo, que só vê a cura, que só vê os milagres, que só escuta o que está acontecendo, mas seja uma pessoa ativa no mover sobrenatural de Deus. Seja uma pessoa ali participante, uma pessoa que não só vê a cura, escuta sobre a cura, mas uma pessoa que profetiza a cura, ou uma pessoa que vive a cura de Deus. Sabe, que possamos ser uma pessoa que não só saia por aí pregando da vida das pessoas que viveram com Jesus, né, dos relatos que a gente lê na Bíblia, que a gente escuta, mas que sejamos essas pessoas que andam com Jesus, que conhecem ali a palavra do Senhor e têm testemunhos para edificar a vida das pessoas. Sabe, que sejamos ativos, que possamos ser participantes do mover sobrenatural de Deus aqui na terra, do avivamento de Deus aqui na terra. Deus conta comigo e com você, para que pessoas sejam alcançadas para o reino dele, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse o nome do Senhor. Eu e você somos participantes desse mover. Eu e você somos participantes do avivamento de Deus aqui na terra. Não seja passivo, seja ativo, participe, se mova com o Espírito, se mova no mover sobrenatural de Deus. Não é tempo de estarmos parados, é tempo de estarmos em movimento. E para estarmos em movimento, temos que sempre buscar ir além, buscar mais, orar mais, jejuar mais. Nunca ache que o nível que você está com Deus é suficiente. Busque cada vez mais. Se abasteça e se reabasteça do poder de Deus dia após dia, semana após semana, hora após hora, mês após mês, dia após dia. Não se contente, busque sempre mais, queira sempre mais, queime a cada dia mais por Jesus. E busque mais, aprofunde mais as suas raízes, busque mais intimidade, busque mais um secreto, viva mais a palavra de Deus. Muitas vezes a gente quer ler a Bíblia toda, a gente quer saber tudo, mas às vezes a gente não vive nem um versículo. Mas que ao invés de a gente querer saber, que a gente viva a palavra de Deus nas nossas atitudes, nas nossas falas, nas nossas ações e em tudo o que fizermos. Que não vivamos de discursos, de palavras, mas que vivamos de fé, de ação e de posicionamento em Deus. Então essa foi a mensagem que Deus ministrou no meu coração nesta manhã. Que você tenha um excelente dia, que Deus te abençoe e te acompanhe aonde quer que você for. Um grande beijo e até amanhã.